Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do nosso curso de Java Spring com JPA. Na aula anterior, a gente criou nossas classes de negócio, né? As nossas classes que representam os objetos que a gente vai salvar no banco de dados e adicionou então as anotações do JPA para poder fazer a persistência das colunas e das tabelas. E nessa aula a gente vai então fazer de fato a persistência desses objetos. Então a gente vai criar os repositórios e os controllers que vão ser responsáveis por pegar as nossas classes, processar elas, preencher as informações, salvar no banco de dados. Beleza? Então vamos para isso. Inicialmente, então, eu fiz algumas alterações nas nossas classes em relação à aula passada, mas são pouquíssimas alterações. Então eu adicionei essa linha aqui, ó, JSON Identity Info em cada uma das nossas classes, usando como propriedade o ID e o escopo a própria classe, né? Então aqui eu estou no projeto, passo projeto.class. Aqui eu estou em tarefa, eu passo tarefa.class. E aqui eu estou em usuário, eu passo usuário.class. Para que serve essa linha? Essa linha serve para depois, quando a gente for transformar esse objeto num JSON, que é algo que a gente vai ver nessa aula mesmo, objetos que referenciam, né, bidirecionalmente. Então eu tenho uma tarefa que tem um responsável que tem tarefas. E quando eu vou transformar isso em JSON, pode acontecer de dar uma recursão infinita e o JSON ficar gigantesco. Fazendo isso daqui, na segunda vez que o objeto aparecer, ele vai colocar só o ID do objeto, em vez de abrir o objeto inteiro recursivamente. Tá? Então, para isso que eu adicionei isso. Além disso, aqui em usuário, eu não tinha adicionado a lista de tarefas no usuário, então eu só adicionei aqui esse one-to-many, usando o mapeamento que já está lá na própria tarefa. E aqui em tarefa, também eu adicionei também que o valor inicial do atributo concluído seja falso. E além disso, botei para que a data obedeça um formato de dia, mês e ano quando for traduzido para um JSON. Então, só essas alterações em relação às classes que a gente criou na aula passada. Então, para o que a gente vai fazer nessa aula, inicialmente a gente precisa criar aqui um pacote repository. E nesse pacote repository a gente vai criar os 3 repositórios para cada uma das nossas entidades. Então, inicialmente criei aqui o projeto repository, que estende JPA repository, passando o próprio projeto, né, a própria classe projeto, e o tipo long, que é o ID do nosso projeto. Assim como long é o ID da nossa tarefa e também é o tipo de ID do nosso usuário, né? Todas as nossas entidades têm long, então é long em todos. Vocês estão vendo que eu simplesmente criei essa classe, que na verdade é uma interface. Eu abri aqui as chaves e não implementei nada dentro dela. Por quê? Porque nesse primeiro momento eu só vou precisar dos métodos padrão dessa interface que já estão, eu só preciso da implementação padrão deles. Eu não vou ter que sobrescrever nenhum método nem criar nenhum método novo. Porque o JPA Repository ele já vem com alguns métodos prontos, que são métodos de salvar, listar, encontrar, deletar e atualizar. Então esses métodos eu só vou precisar deles, não vou precisar criar nada. Eu só preciso criar a classe em si. Então, criei aqui Project Repository, que estende JPA Repository, Tarefa Repository, que também estende JPA Repository, e Usuário Repository, que também estende JPA Repository. Cada um passando a classe ali no tipo paramétrico, né? Além disso, então, criados os repositórios, eu vou criar uma controller para cada uma das nossas entidades. Então, começando aqui pela projeto controller. Começo, né, anotando ela como REST controller, que significa que os nossos retornos eles vão ser objetos JSON e não views, né? A gente não vai retornar um HTML, uma página, a gente vai retornar apenas dados. Request mapping, então anunciando que essa controller ela vai escutar a rota projetos. E aqui dentro eu então adicionei um campo para cada um dos repositórios que eu vou precisar utilizar nessa classe. Então nessa classe aqui eu vou precisar do projeto repository e do usuário repository. E aí, como esses campos são final, eu vou ter que declarar um construtor
que recebe esses dois repositórios e atribui eles no objeto, tá? Então, esse aqui é o setup inicial. Além disso, eu vou criar, então, os métodos para cada uma das operações que a gente vai fazer com os projetos. Então, começando aqui pelo listar projetos. É um método que está anotado com getMapping, ou seja, toda vez que for feita uma reposição get, ela vai cair aqui, a não ser que ela tenha uma outra rota, né? Que ela tenha mais uma barra, alguma coisa. Aí ela vai cair nesse caso aqui. Mas então, supondo que eu vou só fazer uma requisição sem só barra projetos, só um get barra projetos sem nada. Ele vai cair aqui, ele vai entrar no projeto, ele vai pegar o projeto repository e vai chamar o método findAll, que simplesmente encontra todas as entidades que eu tenho salvas e retorna elas numa lista de projetos. O próximo método é o /id, ou seja, eu vou chamar get projetos barra e algum número que seja um ID que eu quero encontrar. Então ele vai fazer a mesma coisa, só que aqui ó, eu tenho path variable long id. O que isso significa? Que esse path variable, ele vai vir, esse valor aqui, id, ele vai vir daqui, do que for passado na rota da requisição. Então ele vai pegar esse valor e vai salvar numa variável chamada id. Então ele vai chamar o projeto repository, vai chamar o método findById, passando esse ID que a gente recebeu. E esse método findById, ele retorna um optional, tá vendo? Quando eu boto o mouse aqui em cima, ele mostra pra gente que o tipo de retorno dele é um optional projeto. Um optional é um objeto que ele pode ou não ter um valor dentro dele. Então, a gente chama esse método aqui or else throw, significa que se ele tiver um valor, ele vai retornar o valor que ele tem, ou seja, se ele encontrar um projeto, ele vai retornar esse projeto, se não, ele vai lançar uma exceção, que é uma exceção que eu estou criando aqui, uma exceção runtime exception, passando a mensagem projeto não encontrado, beleza? Então, ou seja, resumindo, eu vou receber um ID, vou procurar no banco de dados um projeto que tem esse ID, se tiver eu vou retornar, se não, eu retornar essa mensagem de erro, tá? Agora, para criar um projeto novo. Lembrando do mapeamento que a gente fez na aula passada, todo projeto tem um líder. Como todo projeto tem um líder, eu preciso, no momento de criar o projeto, associar esse líder para ele. Então, eu vou pegar aqui um projeto que eu vou receber pelo corpo da requisição, ou seja, esse método aqui é um post mapping, que ele vai ter um corpo, e esse corpo vai ser um JSON representando o projeto que eu vou criar. Dentro desse projeto, eu vou ter um objeto líder com algum ID. Eu vou usar o ID desse líder para procurar um usuário com o usuário repository, com findById, passando esse ID. E a mesma coisa, se não encontrar, or else throw, new runtime exception, líder não encontrado. E aí ele vai parar aqui. Se encontrar, ele vai seguir a vida, vai atribuir o usuário nessa variável líder, vai entrar aqui no novo projeto e vai setar que o líder é esse líder que a gente encontrou. Depois disso, ele vai chamar o projeto repository save com um novo projeto. Ou seja, ele vai pegar esse objeto que recebeu na requisição e vai salvar ele no banco de dados, tendo atribuído o líder. Além disso, todas as outras propriedades do projeto, elas já vão vir preenchidas no JSON. Então, elas já vão estar preenchidas aqui, né? Ou seja, nome, acho que só nome, né? O projeto só tem nome e líder. Então, vai ser basicamente isso. No próximo, put mapping, ou seja, outro método HTTP. Agora put, esse aqui serve para a gente alterar um projeto que já existe. Então eu tenho aqui projeto repository, findById, projeto alterado getID. Isso aqui significa que esse projeto que eu vou receber, ele já tem dentro, o JSON dele já tem o campo ID preenchido com algum valor. Então eu vou pegar esse valor e vou procurar um projeto que existe no banco de dados. Se eu não encontrar, de novo, o mesmo caso, new runtime exception, projeto não encontrado. Além disso, eu também posso querer trocar o líder do projeto. Então eu vou vir aqui, eu vou acessar o objeto que a gente está recebendo, vou pegar o líder e o ID desse líder, vou procurar no nosso repositório de usuários um líder que seja equivalente a esse ID. Se eu não encontrar, de novo, or else throw, new runtime exception, líder não encontrado.
Chegou até aqui, significa que o projeto existe e o líder existe. Então, eu posso atribuir o líder no projeto, trocar o nome, se for o caso, né? Se o projeto alterado tiver um nome diferente, ele vai trocar aqui. E depois disso, a gente vai salvar esse projeto, que é o projeto que a gente encontrou no banco de dados, com o mesmo ID do projeto que a gente está recebendo. Beleza? Delete mapping. Esse aqui, então, é o método no qual vai cair toda vez que for um método HTTP delete. Esse também tem path variable com o ID. E a mesma coisa, a gente vai procurar um projeto no banco de dados que tenha o mesmo ID. Se não tiver, a gente vai mandar um erro, projeto não encontrado. Projeto repository, delete, projeto, tá? Então, essa linha aqui, ela vai entrar se a gente achar o projeto. A gente achou o projeto, vai pegar o repositório do projeto, vai chamar delete nele e vai deletar. Simples assim. Agora o projeto foi apagado. Beleza? Então, esse aqui é a nossa controller que tem os endpoints relacionados às operações de projeto. Próximo, então, pode ser o usuário controller. Esses primeiros métodos aqui são basicamente a mesma lógica da controller anterior. Ou seja, a gente vai listar, a gente vai encontrar e a gente vai criar um novo. Como o criar usuário não tem nenhuma associação, né? Eu não vou criar um usuário já atribuindo uma tarefa ou atribuindo um projeto, eu só vou criar o usuário em si. Eu posso direto chamar o save no objeto que eu estou recebendo. Para alterar o usuário aí tem que seguir a mesma lógica de encontrar um usuário correspondente do banco de dados, copiar os dados dele para esse objeto que está no banco de dados e depois chamar o save nele, né? Então, seguindo a mesma lógica do alterar projeto. Aqui também delete vai ser a mesma lógica. A gente vai receber o ID que veio no path, vai procurar no banco de dados. Se não encontrar, a gente vai dar a mensagem que não foi encontrado. Se tiver sido encontrado, ele vai cair nessa linha aqui. A gente pode chamar delete e deletar ele. Beleza? E aqui no tarefa controller, a nossa última controller. Nessa aqui a gente precisa dos 3 repositórios, porque a gente vai precisar associar tanto o projeto quanto o responsável na tarefa. Então, aqui começa com listar tarefas, que é o básico. Esse aqui a gente já viu como é que funciona. Depois, buscar por ID também a gente já viu como é que funciona, segue a mesma lógica das outras 2 controllers. E aqui o criar tarefa. Toda vez que a gente for criar uma tarefa, a gente já vai atribuir nela o projeto e o responsável. Então, o projeto ao qual ela pertence e o responsável que vai trabalhar nela. Então, aqui a gente começa procurando o projeto, né? A gente pega lá o objeto projeto que está dentro da tarefa, pega o ID que foi preenchido nele. Mesma coisa, a gente pega o objeto responsável que está dentro da tarefa, pega o ID que foi preenchido nele, busca no banco de dados com o seu respectivo repositório. Se não encontrar, or else throw new runtime exception, projeto não encontrado, or else throw new runtime exception, responsável não encontrado. Ou seja, se passar por essas 2 linhas é porque encontrou um projeto e um responsável. Depois disso, então, a gente vai atribuir o responsável, o projeto na tarefa que a gente recebeu aqui no corpo da requisição. Mesma coisa para o responsável, a gente vai atribuir nesse mesmo objeto. Depois disso, a gente vai chamar o repositório para salvar o nosso objeto no banco de dados. Agora, para alterar a tarefa, put mapping. Segue a mesma lógica do alterar projeto, alterar usuário, com a diferença de que aqui a gente vai ter que procurar o responsável do banco de dados. Primeiro a gente vai procurar a tarefa no banco de dados, ver se ela existe, atribuir na variável. Depois a gente vai procurar o responsável, ver se ele existe, atribuir na variável. E aí aqui a gente pode alterar as informações. Então, prazo, descrição e o responsável, que foi o que a gente procurou no banco de dados. Feito isso aqui, atribuídos os valores, a gente pode vir aqui, tarefa repository, save tarefa. Então, pegou aquele objeto que a gente encontrou no banco de dados, alterou as informações dele e agora vamos salvar essas alterações. Delete mapping segue a mesma lógica das outras 2. A gente recebe o ID, procura o objeto no banco de dados. Se encontrou, chama delete no objeto aqui. Aqui tarefa ficou com T maiúsculo, vou só mudar para T minúsculo aqui para ficar mais padronizado. Tá? Beleza, então, né? De controllers e de repositórios é isso.
Agora, um detalhe importante, aqui em Application Properties, que é um arquivo que já vem para a gente criado dentro de Resources, a gente vem aqui e a gente tem que acrescentar essas duas linhas aqui. O que essas linhas fazem? A primeira delas, ela indica para o nosso banco de dados que os dados do nosso banco de dados estão salvos em um arquivo. Se a gente não fizer isso aqui, toda vez que a gente rodar o nosso servidor, ele vai criar um banco de dados novo sem informação nenhuma. Ou seja, cada vez que a gente executar, a gente perde as informações anteriores. Tá? E essa linha aqui, update, o que ela faz? Ela faz que quando a gente execute, a estrutura do nosso banco de dados seja alterada para ficar condizente com o que foi mapeado nas nossas classes. Ou seja, ele vai vir aqui no projeto, vai ver que está anotado com entidade, vai criar uma tabela chamada projeto. Vai ver que tem as colunas, vai criar as colunas que estão anotadas nos campos. Tá? Se a gente não adicionar aquela linha ali, ele simplesmente não vai fazer nada, nosso banco de dados não vai ter nenhuma tabela, nenhuma coluna, a gente não vai poder utilizar ele. Certo? Feito isso, podemos já rodar o nosso servidor, tá? Então a gente usa esse comando aqui, a gente chama o Maven, passa spring-boot :run, ele vai fazer todo aqui o scanning do nosso projeto, vai compilar, fazer tudo o que precisa, vai começar a rodar o nosso código, beleza? Então aqui já está rodando o nosso servidor. Para a gente testar todas essas alterações que a gente fez, todos esses endpoints que a gente criou, o que eu fiz? Eu criei aqui uma coleção de requisições no Postman. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Feito. Tá? Então eu criei aqui todas essas requisições dentro do Postman, que é um programa que a gente utiliza para isso, para testar requisições. Então, começando aqui com as operações com o usuário. A primeira operação seria criar um usuário. Então, né, quando a gente entra aqui no Postman, ele abre nessa telinha aqui, eu acho, params. A gente vai precisar adicionar nenhum param. A gente vai direto para body, a gente marca aqui raw JSON, a gente escreve JSON que representa o usuário que a gente quer criar. Ou seja, a gente escolhe para ele um nome, um e-mail, uma senha e um cargo. Feito isso, a gente clica em send, ele vai mandar a nossa requisição e vai retornar para a gente o objeto que foi criado, né? Ou seja, tudo que a gente já tinha preenchido, só que agora ele tem um ID, e além disso ele também tem projetos e tarefas como nulo, né? Porque ainda não tem nada a ser mostrado ali. A gente pode também testar aqui o listar usuários, que é simplesmente um get para /usuários. A gente clica aqui em send, ele vai trazer para a gente uma coleção com todos os usuários que existem no nosso banco de dados. No caso, por enquanto, só existe um. A gente pode usar também o encontrar usuário, que a gente passa aqui na rota o ID do usuário que a gente quer encontrar. Clicar aqui em send, também vai retornar esse único usuário que a gente tem. Remover usuário é simplesmente um delete para a rota passando o ID do usuário que a gente quer deletar. No caso, eu não vou testar isso porque eu quero que o meu usuário continue existindo para poder fazer os outros testes. E alterar o usuário, mesma coisa do criar usuário, com a diferença de que é um put em vez de um post. Então a gente passa para ele o JSON. Nesse JSON tem que estar preenchido o ID para a gente poder encontrar no banco de dados o usuário que já existe. Com isso a gente pode mudar o nome, e-mail, senha ou cargo. No caso aqui eu estou mudando só o nome, eu clico aqui em send. Ele vai alterar o nome para Andriel mudado e vai retornar para a gente o resultado. Beleza? Passando agora para as operações com projeto, é bastante semelhante aqui, então a gente começa criando o projeto. O projeto, o único campo que ele só tem dois campos, que é nome e líder, né? Então a gente começa escolhendo um nome para ele. E aqui no líder a gente tem que abrir um objeto novo, né? Porque o líder ele é um objeto do tipo usuário, ou seja, a gente precisa preencher o ID dele. Então a gente abre chaves aqui, indica qual que é o ID dele, e aí podemos mandar. Quando a gente manda, ele retorna pra gente como ficou, né? Então ele criou um projeto com o líder tal, né? Então ele já encontrou todas as informações do banco de dados, já preencheu aqui pra gente. Nome, o nome que a gente escolheu, participantes e tarefas, por enquanto não tem nada, né? Aqui em listar projetos a mesma coisa, a gente clica aqui em listar, ele vai listar todos que já existem no banco de dados. Encontrar, a gente passa para ele o ID específico,
clica em Send, ele também traz pra gente esse projeto que já existe agora. Remover a mesma coisa, também não vou testar porque eu quero que ele continue existindo. Alterar projeto, então eu posso passar para ele, eu tenho que passar para ele o ID do projeto que já existe, que eu quero alterar, o nome, né? Então eu vou só adicionei um alterado aqui no final do nome. O líder eu quero que continue sendo o mesmo, então eu vou mandar de novo o mesmo objeto. Clico aqui em Send. Ele alterou, agora o projeto se chama Minicurso Java Spring JPA alterado. Manteve o mesmo líder, não alterou o resto das coisas. Para a tarefa, mesma lógica, com a diferença de que agora, ao criar a tarefa, a gente define o projeto ao qual ela pertence. Então, a gente simplesmente abre um objeto aqui informando qual o ID. Responsável, a mesma coisa, né? Então, o projeto e o responsável que a gente já tinha criado anteriormente. Descrição, pode ser qualquer descrição, né? No caso, digamos que eu estou criando uma tarefa que é organizar o material do minicurso. E o prazo dessa tarefa, 20 de julho de 2026. Clico aqui em Send. Ele criou a tarefa. Ele já vem como padrão, né? Que ela não foi concluída ainda. E já adicionou aqui pra gente qual que é o projeto, a qual pertence essa tarefa. Qual que é o responsável, né? Aqui, como já apareceu anteriormente no JSON, o líder, ele bota só o ID aqui para não ficar recursivo, né? Aqui, listar tarefas, a mesma coisa. A gente clica em Send, ele retorna tudo pra gente. Encontrar tarefas, mesma coisa. A gente passa o ID dessa tarefa que foi criada, que no caso, como ela é a primeira, o ID vai ser 1. Clica em Send. Ele vai retornar pra gente aqui todas as informações dessa tarefa. E alterar tarefa. Alterar tarefa, no caso, vou mudar o nome, vou mudar o prazo dela. Clica aqui em Send. Ih, tem um erro aqui. Peraí. Claro, o erro que deu aqui foi porque eu tô passando um ID de responsável que não existe, né? No caso, ele tá retornando pra gente uma mensagem de erro que não diz nada de útil. Isso a gente vai resolver nas próximas aulas, que a gente vai fazer um tratamento de erros adequado para isso. Por enquanto, ele tá dando essa mensagem de erro padrão, né? Mas então, como eu selecionei ali um responsável que não existe, ele deu erro porque não encontrou o responsável, agora vai funcionar. Acho que eu esqueci de salvar. Claro, esqueci também aqui de adicionar o ID da própria tarefa, né? Então, a tarefa que eu quero alterar, passar aqui o ID1, que é o ID dela. Agora eu posso enviar. E foi. Alterou a tarefa, mudou o prazo para 22 de julho de 2026, mudou a descrição dela também. Certo? Essa coleção aqui de requisições, eu vou exportar ela para um JSON aqui, tá? Eu posso fazer isso aqui, exportar collection para JSON. E aí, vocês aí no Postman de vocês podem vir aqui, importar, escolhe um arquivo e importa ela, que vocês podem fazer esses mesmos testes que eu fiz. Tá? Também vou disponibilizar para vocês o link para baixar o Postman. Ele é um pouco meio burocrático de instalar, mas ele funciona bem. E tem outras alternativas também, tem o Insomnia, tem o próprio VS Code, vocês podem criar arquivos de requisições HTTP dentro dele e testar por ali. Mas o Postman fica aqui mais organizadinho, então eu vou disponibilizar isso para vocês. A próxima aula, então, vocês estão vendo que a gente criou o usuário, a gente alterou o usuário, mas a gente não lidou com parte de login, criptografia de senha, permissões, nada disso, né? Então isso é justamente o que a gente vai fazer na próxima aula. A gente vai fazer a parte de login com autenticação com um token. A gente vai fazer a parte de criptografar a senha do usuário e a gente vai fazer a parte de limitar que tipo de funcionalidade o usuário tem acesso de acordo com o cargo dele. Ou seja, a gente vai permitir que só usuários do tipo chefe possam criar projetos e adicionar participantes e criar tarefas e alterar responsável, enquanto os outros usuários podem apenas acessar as tarefas e marcar elas como concluídas se eles forem o responsável por elas. Certo? Então, vejo vocês na próxima aula.